A escolha do material de estudo é uma das principais dificuldades de quem está começando a se preparar para concursos públicos. Mas até mesmo concurseiros experientes costumam cometer alguns deslizes nesse quesito. Para te ajudar nessa importante missão, eu dividi o nosso vídeo de hoje em 7 tarefas que você vai precisar cumprir. A sua primeira tarefa é definir a sua área. É impossível escolher um material se você não sabe quais concursos pretende prestar. Então, se você ainda não se decidiu, assista ao nosso vídeo anterior e faça isso primeiro. A segunda tarefa é separar pelo menos 5 editais de concursos anteriores da sua área. Por exemplo, se você optou pela área fiscal, pega lá o último edital do concurso para auditor fiscal da Receita ou para analista tributário. Pega uns 2 editais de concursos para fiscos estaduais, 2 para fiscos municipais. Pega pelo menos 5 editais anteriores. A terceira tarefa é olhar com muito cuidado, com muita atenção, todas as disciplinas que foram cobradas nesses 5 editais. Você vai separar essas disciplinas em 3 grandes grupos. No primeiro grupo, você vai colocar aquelas disciplinas que foram cobradas em todos os editais. No segundo grupo, aquelas disciplinas que foram cobradas em 2, 3 ou 4 editais. E no terceiro grupo, as matérias específicas, aquelas que foram objeto de cobrança em apenas um dos editais. Por exemplo, quando eu fiz essa divisão, enquanto eu estava me preparando para concursos da área fiscal, no primeiro grupo eu coloquei português, inglês, direito administrativo, direito constitucional, direito tributário, contabilidade e auditoria. No grupo 2 entraram direito penal, direito civil, economia, estatística, matemática financeira, finanças públicas, administração, informática. E no grupo 3, disciplinas como legislação tributária do Estado de São Paulo, legislação tributária da Prefeitura de Belo Horizonte, comércio internacional, legislação aduaneira. Faça essa divisão. A quarta tarefa é procurar em fóruns de concurseiros, grupos do Facebook, WhatsApp, Telegram, sugestões de referências bibliográficas para cada uma das disciplinas do grupo 1. Não se preocupe com as disciplinas do grupo 2 e do grupo 3 por enquanto, porque você não vai estudá-las nesse momento. Quando eu comecei a me preparar para os concursos públicos, eu fui comprando todos os materiais que o pessoal recomendava nos grupos onde eu participava. Sabe o que aconteceu? Tem muita coisa que eu nem cheguei a usar, que eu nem cheguei a abrir. Inclusive livros de comércio internacional e legislação aduaneira, que são disciplinas que são cobradas apenas no concurso da Receita Federal e que eu não cheguei nem a fazer a prova. Então, não gaste dinheiro à toa. Eu sugiro também que você vá até o site dos principais cursinhos e analise cada um dos materiais que eles disponibilizam. Eles sempre colocam lá uma aula gratuita, demonstrativa ou um PDF para degustação de cada um dos cursos que são comercializados. Avalie pelo menos 3 referências de cada uma das disciplinas. Não caia na tentação de comprar o material mais recomendado. Essa é uma escolha muito pessoal. Um material que deu muito certo para o seu colega pode não funcionar para você. Avalie principalmente a didática do professor, verifique se a forma como ele aborda um assunto te agrada, se a profundidade com a qual um determinado assunto é tratado é suficiente para você, para o seu concurso. Verifique ainda a atualização desse material. Normalmente, para a maioria dos concursos, uma fonte de pesquisa para cada uma das disciplinas é mais do que suficiente. E aí você pode escolher um bom livro ou um bom PDF. Eu, particularmente, prefiro os PDFs e eu vou te falar por quê. O primeiro motivo é que os PDFs eles são mais fáceis de serem atualizados. Sempre que sair uma legislação nova ou tiver uma alteração de interpretação do STF, do STJ, os cursinhos eles conseguem muito rapidamente, com muita facilidade,
alterar esse material. Já os livros, eles só são atualizados quando é publicada uma nova edição. Os PDFs, eles costumam ser feitos, elaborados por um concurso específico. E isso te economiza tempo, porque você não precisa ficar lá procurando cada um dos itens do seu edital. Por exemplo, se você compra um livro de Direito Constitucional Esquematizado do Pedro Lenza, que é um autor que eu adoro. Esse livro, ele é excelente, mas ele não foi escrito para nenhum concurso em específico. Então você vai precisar procurar cada item do seu edital, onde ele está sendo tratado pelo Pedro no livro dele. Com certeza no livro vai ter muitos assuntos que não vão ser objeto de cobrança na sua prova. E pode acontecer de ter um ou mais assuntos do seu edital que não são abordados no livro do Pedro, ou pelo menos não com a profundidade requerida pelo seu concurso. Além disso, os PDFs, geralmente, eles não são elaborados por autores renomados, por grandes nomes daquela disciplina. E com isso, eles acabam sendo uma referência, uma revisão bibliográfica de grandes autores. Os professores, quando vão elaborar os PDFs, eles costumam colocar ali o posicionamento de vários autores diferentes. Quando você compra um livro, ele normalmente foi escrito por um papa daquele assunto. E ele normalmente pertence a uma corrente doutrinária. E é claro que ele vai defender com unhas e dentes o posicionamento dele. O problema acontece quando o posicionamento dele não é o mesmo adotado pela banca do seu concurso. E aí, muitas pessoas, para minimizar isso, acabam estudando por 2, 3 livros diferentes para cada disciplina. Mas a menos que você esteja estudando para um concurso da magistratura, eu recomendo que você abandone essa estratégia, porque ela não é nada produtiva. A quinta tarefa é separar as leis que são cobradas no seu edital. E aqui você não precisa gastar dinheiro nenhum. Basta entrar no site dos principais órgãos públicos e buscar a versão mais atualizada dessas leis. A sexta tarefa é definir em quais disciplinas você fará uso de aulas e videoaulas, além do livro ou PDF. Eu recomendo que você não assista a aulas e videoaulas de todas as matérias. Isso porque, por mais interessante que a aula seja, ela consome um tempo precioso do seu estudo ativo. Você precisa ter pelo menos o mesmo tempo dedicado às aulas e videoaulas para o seu estudo individual. Então, se você passa 3 horas por dia assistindo aulas e videoaulas, você precisa ter mais pelo menos 3 horas de estudo individual, seu estudo ativo, onde você vai ler os seus PDFs, o seu livro, vai fazer resumos, anotações e resolver questões. Por isso, deixa o comodismo de lado. Eu sei que assistir aula pode ser muito mais legal do que ler aquelas 500 páginas de PDF, mas vá estudar o seu material, porque é isso que vai te levar até a aprovação. Reserve as aulas e videoaulas para aquelas disciplinas mais complicadas, para aqueles pontos do edital que você não consegue estudar sozinho. Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar Direito Constitucional, eu tinha muita dificuldade com os termos que eram empregados, porque eu não tenho formação jurídica. Então eu preferi assistir algumas videoaulas no início para conseguir me ambientar, para ter uma visão geral da disciplina. E assim que eu comecei a pegar o jeitão dela, eu deixei as videoaulas e parti para os PDFs. Raciocínio lógico, matemática financeira e estatística. Eu também achava muito chato estudar a teoria pelos PDFs. E aí eu assistia videoaulas, mas não o curso inteiro dessas disciplinas. Eu assistia só a videoaula que o professor estava dando uma explicação, estava mostrando um conteúdo novo, aí eu assistia ali, ele resolveu 1, 2 exemplos, e depois então eu partia para a resolução de questões. Se eu agarrasse em alguma questão, não conseguisse resolver, mesmo lendo o comentário, aí sim eu retornava à videoaula. Isso é uma análise que você precisa fazer, é uma escolha sua. Só não use as aulas e videoaulas como muletas. Tem muita gente que fica o dia inteiro assistindo a aula, videoaula e acha que está estudando para concurso.
A 7ª tarefa é definir uma fonte de questões. Se você optou por um livro ou por um material mais genérico, não direcionado para o seu concurso, eu sugiro que você tenha um site de resolução de questões, porque é fundamental que você resolva o maior número possível de questões e de provas anteriores do seu concurso e da sua banca, caso ela já esteja definida. Você vai ver que resolvendo as questões, apesar do seu edital ter lá milhões de itens diferentes, você consegue perceber quais são os assuntos mais quentes, os assuntos mais explorados, como é o jeito da banca cobrar um determinado assunto. E isso é fundamental para a sua aprovação. Se você tiver comprado um PDF específico para o seu concurso, os professores provavelmente já fizeram isso para você, pelo menos é o que se espera. E aí, você vai ter sempre no final de cada PDF um tantão de questões comentadas para poder resolver.